Você consegue imaginar o que uma mãe faria para proteger sua filha? Até onde você iria se precisasse escolher entre dois horrores e não houvesse uma opção boa? Esta é a história de Joana, uma mulher que tomou a decisão mais impensável que uma mãe pode tomar. Uma decisão que a perseguiria até o último dia de sua vida. Uma decisão que sua filha, Ana Maria, jamais conseguiria perdoar. Ou pelo menos, não até que fosse tarde demais. Rio de Janeiro, 1850. Uma fazenda, uma mãe, uma menina de apenas 8 anos. E um segredo tão terrível que mudaria tudo. Esta é uma história real de sacrifício, de amor e de escolhas impossíveis. E eu garanto, você nunca vai esquecer o que vai ouvir hoje. Estamos no ano de 1850, no Rio de Janeiro. O Brasil ainda estava há quase 40 anos da abolição da escravatura. As fazendas de café dominavam a economia e milhares de pessoas viviam como propriedade, sem direitos, sem voz, sem escolhas. Neste mundo, nascer escravizado significava que seu destino não era seu. Significava que você podia ser vendido, separado de quem amava a qualquer momento. E para as crianças escravizadas, o futuro era ainda mais incerto. Nossa história começa na Fazenda Santa Cruz, uma propriedade grande no interior do Rio de Janeiro. E ali viviam duas pessoas que vamos conhecer agora. Ana Maria tinha 8 anos, olhos grandes e curiosos, sorriso fácil e uma energia que nem o trabalho pesado conseguia apagar completamente. Ela era pequena para a idade, mas esperta, muito esperta. Ana ajudava na casa grande desde os 5 anos. Carregava água, varria o chão, lavava a louça. Suas mãos pequenas já tinham calos. Seus pés descalços conheciam cada pedra do caminho entre a senzala e a casa. Mas Ana tinha algo que muitas crianças escravizadas não tinham. Ela tinha sua mãe, Joana. E na Fazenda Santa Cruz, mãe e filha viviam juntas. Dormiam juntas na mesma esteira, comiam do mesmo prato. Para Ana, isso era o mundo inteiro. Ela não conhecia liberdade, mas conhecia o abraço da mãe antes de dormir. Não tinha brinquedos, mas tinha as histórias que Joana contava à noite, bem baixinho. Histórias de um tempo onde talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ser diferentes. Ana acreditava na mãe, em cada palavra, em cada promessa. E Joana prometia sempre que nunca as separariam. Nunca. Joana tinha 28 anos, mas parecia ter 40. O trabalho, o sol, o sofrimento, tudo envelhecia rápido ali. Ela era ama de leite na fazenda. Isso significava que quando a sinhá dava à luz, Joana alimentava o bebê branco com seu próprio leite. O leite que deveria ser do seu bebê ia para o filho do fazendeiro. Joana já tinha amamentado 3 crianças da casa grande e por isso tinha um certo privilégio. Ela não trabalhava na roça como os outros. Ficava perto da casa, cuidava das crianças brancas, dormia em uma senzala um pouco melhor. E o mais importante, podia manter Ana por perto. Ana brincava às vezes com as crianças brancas, claro, como serva delas, mas pelo menos estavam juntas. Joana sabia que isso não era comum. Sabia que era um privilégio frágil que podia acabar a qualquer momento. Por isso, ela fazia de tudo para agradar a sinhá, para ser indispensável, para garantir que Ana ficasse ali, perto dela, segura, ou pelo menos tão segura quanto uma criança escravizada poderia estar. A rotina na Fazenda Santa Cruz era dura, mas previsível. As manhãs começavam antes do sol nascer. Ana acordava com o sino, o mesmo sino que controlava a vida de todos ali. Ela corria para a cozinha da casa grande e ajudava a preparar o café da família do fazendeiro. Joana estava sempre por perto, amamentando o bebê mais novo da sinhá ou cuidando das outras crianças. Elas se olhavam de longe às vezes, um olhar rápido que dizia: "Estou aqui, está tudo bem, estamos juntas."
À tarde, Ana varria a casa, lavava os pratos, carregava a água do poço. Seu corpo pequeno cansava, mas ela não reclamava. Reclamar era perigoso. À noite, depois que a casa grande silenciava, Joana e Ana voltavam para a senzala. E ali, naquele espaço apertado, escuro, úmido, acontecia a única parte boa do dia. Joana abraçava Ana, acariciava seus cabelos e sussurrava: "Um dia, minha filha, um dia as coisas vão ser diferentes." Ana não entendia bem o que isso significava, mas gostava de ouvir. Gostava de sentir que talvez houvesse esperança. O dono da fazenda Santa Cruz era o senhor Antônio Carlos de Almeida, um homem de 55 anos, rico, respeitado na região. Ele tinha 80 pessoas escravizadas, trabalhando em sua propriedade. Para ele eram números, investimentos, ferramentas. Não eram pessoas, nunca foram. A esposa dele, Dona Mariana, era quem realmente administrava a casa. Ela que decidia quem trabalhava onde, quem seria punido, quem teria algum pequeno privilégio. E ela gostava de Joana. Joana era obediente, silenciosa, eficiente. Cuidava bem das crianças, nunca reclamava, nunca causava problemas. Por isso, Dona Mariana permitia que Ana ficasse por perto. "É bom para as crianças terem alguém para mandar", ela dizia. E assim, naquela hierarquia cruel, Joana e Ana tinham encontrado um pequeno espaço, frágil, mas existente, um espaço onde pelo menos estavam juntas. Mas a vida na escravidão era assim. Tudo podia mudar em um instante. E em 1850, uma manhã de junho, tudo mudou. Porque naquela manhã, o senhor Antônio Carlos não acordou. Seu coração parou durante a noite. E com sua morte, o futuro de todas aquelas 80 pessoas, incluindo Joana e Ana, estava prestes a desmoronar. Porque Dona Mariana descobriria algo terrível. Dívidas. Dívidas enormes. E para pagá-las, ela teria que vender gente. A decisão mais impensável que Joana tomaria estava chegando. E nada, absolutamente nada, seria como antes. A notícia espalhou pela fazenda antes mesmo do sol nascer completamente. O senhor dono da fazenda estava morto. Seu corpo frio foi encontrado pela mucama que levava o café da manhã. O grito dela acordou toda a casa grande. Joana estava amamentando o bebê da sinhá quando ouviu o tumulto. Seu coração apertou. Mudanças nunca eram boas para quem era escravizado e sempre significavam incerteza. E incerteza significava perigo. Naquele momento, Ana varria o corredor e quando olhou, ela viu Dona Mariana sair correndo do quarto. As mãos no rosto, aos prantos. As outras crianças brancas começaram a chorar também. A casa inteira mergulhou no caos. Mas na senzala, o sentimento era diferente. Não era alívio, porque ninguém sabia o que viria depois. Mas também não era tristeza. Como chorar por quem os tratava como objetos. Como lamentar a morte de quem nunca os viu como humanos. Pelo contrário, só enxergava-os como meio de obter lucro. O que todos sentiam ali era medo. Medo do que aconteceria agora. Porque quando um fazendeiro morria, tudo podia mudar. As pessoas escravizadas podiam ser divididas entre herdeiros, ser vendidas para pagar dívidas ou ainda ser transferidas para lugares piores e distantes. Joana segurou Ana forte naquela noite. "Fique perto de mim", ela sussurrou. "Não importa o que aconteça, fique sempre onde eu possa te ver." Ana não entendeu o medo na voz da mãe, mas obedeceu. Ela sempre obedecia. Os dias seguintes foram estranhos. A fazenda inteira parou. O trabalho na roça continuou, porque lavoura de café e outras plantas não esperam. Mas a casa grande ficou em silêncio absoluto,
cortinas fechadas, espelhos cobertos, Dona Mariana vestida de preto da cabeça aos pés, e as crianças também estavam sentindo muito o que aconteceu. O corpo do senhor Antônio Carlos foi velado por 2 dias. Gente importante da região veio prestar condolências. Homens de terno, mulheres de vestidos elaborados, todos falando em voz baixa sobre que homem bom ele tinha sido. Joana via tudo de longe. Ela servia água, café, pequenos doces para os visitantes. E ouvia. Ela sempre ouvia. Porque a informação era a única arma que pessoas escravizadas tinham. E o que ela ouvia não era bom. Havia conversas sobre dinheiro, sobre dívidas gigantes, sobre a situação financeira da fazenda. Palavras que Joana não entendia completamente, mas que faziam seu estômago revirar. Um dos homens de terno, aparentemente um advogado, falava sério com Dona Mariana. A senhora vai precisar tomar decisões difíceis, ele dizia. A situação é mais complicada do que imaginávamos. Joana não conseguiu ouvir o resto da conversa, mas não precisava. Ela já sabia o que decisões difíceis significavam que alguém seria vendido. Uma semana depois do enterro, Dona Mariana convocou todos os escravizados da fazenda para o terreiro. Isso nunca acontecia. Reunir todo mundo ao mesmo tempo significava que algo muito importante, ou muito terrível, estava prestes a ser anunciado. As 80 pessoas se aglomeraram no espaço aberto entre a casa grande e a senzala. Crianças, adultos, idosos, todos de pé sob o sol forte, todos em silêncio, todos com medo. Dona Mariana apareceu na varanda da casa grande. Seu vestido preto contrastava com o branco das paredes. Seu rosto estava pálido, cansado. Ela segurava um papel nas mãos. Vocês sabem que meu marido faleceu, ela começou, a voz sem emoção. O que vocês não sabem é que ele deixou dívidas, dívidas grandes, e eu vou precisar vendê-los para pagá-las. O silêncio, que já era pesado, ficou sufocante. Algumas mulheres começaram a chorar baixinho. Homens cerraram os punhos. Crianças se agarraram às mães. E nas próximas semanas, compradores virão visitar a fazenda. Alguns de vocês permanecerão aqui. Outros, infelizmente, serão vendidos. É assim que tem que ser. Dona Mariana não esperou reação. Simplesmente deu as costas e entrou na casa. A porta se fechou atrás dela com um som que pareceu final, definitivo. No terreiro, o silêncio se rompeu. Pessoas começaram a falar ao mesmo tempo. Perguntas sem resposta encheram o ar. Quem vai ser vendido? Para onde vamos? Vão separar as famílias? Joana não falou nada. Ela apenas pegou a pequena Ana pela mão e a levou de volta para a senzala. Seu rosto não mostrava emoção, mas por dentro, seu coração estava despedaçado. Porque ela sabia, ela conhecia Dona Mariana e sabia que quando chegasse a hora de decidir quem ficar e quem vender, ninguém estaria seguro, nem mesmo ela, nem mesmo Ana. Os compradores começaram a chegar 2 semanas depois. Homens que avaliavam pessoas como quem avalia gado, abriam bocas para ver dentes, apalpavam músculos, faziam perguntas sobre saúde, sobre habilidades, sobre temperamento. O primeiro grupo vendido foi de 6 homens jovens e fortes, trabalhadores da roça. Eles foram levados acorrentados em uma carroça. Suas famílias gritaram, imploraram, mas ninguém ouviu. Ou melhor, ouviram e não se importaram. Ana viu tudo da janela da casa grande. Ela viu um menino da idade dela correndo atrás da carroça, gritando pai, 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 até cair de exaustão no chão. Ela viu e não entendeu completamente, mas sentiu. Sentiu o terror que pairava sobre todos. Mãe, eles vão nos separar? Ana perguntou naquela noite, sua voz pequena, assustada. Joana abraçou a filha com força. Não, minha filha, eu não vou deixar. Eu prometo. Mas era uma promessa que Joana não tinha certeza se poderia cumprir.
E a cada dia que passava, a cada comprador que aparecia, a cada pessoa que era vendida, essa promessa ficava mais frágil. Até que um dia chegou um comprador diferente, um homem da fazenda vizinha, e ele não estava procurando trabalhadores da roça. Ele estava procurando crianças. Seu nome era Senhor Rodrigo. Ele tinha uma fazenda menor que a Santa Cruz, mas aparentemente com menos dívidas e mais ambição. Ele chegou em uma manhã de agosto, em uma carruagem bem cuidada, vestindo roupas caras. Dona Mariana o recebeu pessoalmente. Eles conversaram na sala de visitas enquanto Joana servia café, e Joana ouviu tudo. Estou procurando crianças. O senhor Rodrigo disse direto. Jovens entre 6 e 12 anos. São mais fáceis de moldar, mais dóceis e custam menos. É um investimento melhor a longo prazo. Dona Mariana assentiu. Tenho várias crianças aqui. Posso mostrar? O coração de Joana parou. Crianças. Ele estava comprando crianças. E Ana tinha 8 anos. Exatamente a idade que ele procurava. Pode me mostrar agora? O senhor Rodrigo perguntou, ansioso, e então aconteceu. Dona Mariana chamou todas as crianças da fazenda para o terreiro. 15 crianças ao todo, e Ana estava entre elas. Joana ficou na varanda da casa grande, segurando o bebê da sinhá, assistindo de longe. Cada fibra do seu corpo queria correr, pegar Ana e fugir. Mas ela não podia. Ela sabia que não podia. O senhor Rodrigo caminhou entre as crianças. Olhava para cada uma como quem escolhe frutas na feira. Essa é boa para casa? Ele perguntava. Essa sabe cozinhar? Essa aqui é forte. E então ele parou na frente de Ana. Olhou para ela de cima a baixo. Essa aqui? Ele disse, apontando. Essa parece esperta, olhos vivos. Quanto quer por ela? Dona Mariana olhou para Joana. Por um breve segundo, seus olhares se cruzaram, e Joana viu algo no rosto da sinhá. Não era compaixão, mas talvez fosse algum reconhecimento de que aquilo era terrível. Essa é filha da Joana, minha ama de leite, Dona Mariana disse. Não sei se... Quanto? O senhor Rodrigo interrompeu. Dinheiro resolve qualquer dilema sentimental. Não resolve? E ali, naquele momento, Joana tomou uma decisão. Uma decisão que destruiria qualquer chance de perdão. Uma decisão que a perseguiria para sempre. Ela desceu as escadas da varanda, caminhou até Dona Mariana e disse, com voz firme, sem lágrimas, venda ela, sinhá, pode vender minha filha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o senhor Rodrigo pareceu surpreso. Ana olhou para a mãe com olhos arregalados, sem entender. Mãe! Ela sussurrou. Mas Joana não olhou para ela. Não podia olhar. Se olhasse, desmoronaria. E não podia desmoronar. Não agora. Quanto a senhora quer? Joana perguntou para Dona Mariana, como se estivesse vendendo um objeto qualquer, não sua própria filha. O negócio foi fechado ali mesmo. 300 mil réis. O preço de uma criança de 8 anos. O preço de Ana. 300 mil réis. Esse era o preço que Dona Mariana pediu por Ana. O senhor Rodrigo franziu a testa, como quem acha caro demais. É muito para uma criança tão pequena, ele reclamou. Ela mal consegue carregar um balde cheio. Mas Dona Mariana não cedeu. Ela é esperta, saudável e já foi treinada para trabalho doméstico. Vale cada centavo. Ela falava de Ana como quem vende um cavalo, listando qualidades, justificando o preço. Joana continuava ali, de pé, rígida como uma estátua. Seu rosto não mostrava nada, nenhuma lágrima, nenhuma emoção. Mas por dentro, cada palavra era como uma facada. Cada elogio à sua filha sendo usado para vendê-la era uma tortura. Ana, no meio do terreiro com as outras crianças, tentava entender o que estava acontecendo. Ela via a mãe conversando com a sinhá e o homem estranho. Via eles olhando para ela, mas não conseguia ouvir o que diziam.
Mãe disse que pode vender. Um menino ao lado dela sussurrou. Sua própria mãe. Ana não acreditou. Não podia ser verdade. Sua mãe prometera. Prometera que nunca as separariam. Prometera que ficaria tudo bem. O senhor Rodrigo finalmente concordou. Está bem, 300.000 réis, mas quero levá-la hoje mesmo. Ele não queria dar tempo para que alguém mudasse de ideia, ou para que a criança fugisse. Dona Mariana concordou. Joana, prepare a menina. Era uma ordem fria, direta, como se Joana não fosse a mãe, como se não importasse. E foi então que Joana finalmente olhou para Ana, e Ana viu algo nos olhos da mãe que nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era frieza. Era uma dor tão profunda que parecia sem fundo, mas também havia algo mais, algo que Ana não conseguia decifrar. Uma certeza, uma determinação terrível. Joana estendeu a mão. Venha, Ana, vamos arrumar suas coisas. Ana não se moveu. Seu corpo estava congelado. Mãe, o que está acontecendo? Venha, Joana repetiu, a voz mais firme agora. Não era um pedido, era uma ordem. Ana obedeceu, como sempre obedecia. Suas pernas tremiam enquanto caminhava em direção à mãe. Ela queria chorar, mas as lágrimas não vinham. Era tudo surreal demais. Joana levou Ana para a senzala, o lugar onde tinham dormido juntas todas as noites desde que Ana nascera. O lugar onde Joana contava histórias, onde prometia que tudo ficaria bem, onde Ana se sentia segura. Não havia muitas coisas para arrumar. Ana tinha apenas 2 vestidos velhos e rasgados, um pano que servia de cobertor, uma boneca de pano que Joana fizera com retalhos anos atrás. Era tudo. Joana pegou os vestidos e começou a dobrá-los com todo cuidado. Suas mãos tremiam levemente, mas ela controlava, sempre controlando, sempre forte. Mãe, Ana finalmente conseguiu falar, a voz quebrando. Eu fiz alguma coisa errada? Joana parou. Fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e então se virou para a filha. Não, minha filha, você não fez nada errado. Então, por que está me mandando embora? As lágrimas finalmente começaram a cair. Ana não conseguia mais segurar. Por que está me vendendo? Joana ajoelhou na frente da filha, segurou seu rosto com as 2 mãos. E pela primeira vez, naquele dia terrível, sua máscara começou a rachar. Porque eu não tenho escolha, ela sussurrou. Porque às vezes as mães precisam fazer coisas que as filhas não entendem. Mas você prometeu, Ana gritou agora, se empurrando as mãos da mãe. Você prometeu que nunca nos separariam. Você mentiu. A acusação cortou Joana mais fundo que qualquer chicote jamais fizera. Eu sei, ela disse, a voz quebrando. Eu sei que prometi. E sinto muito. Sinto tanto, minha filha. Então não me venda, Ana implorou, agarrando o vestido da mãe. Por favor, mãe, por favor. Eu prometo que vou trabalhar mais, vou ser melhor, vou fazer tudo o que mandar. Só não me manda embora. Joana abraçou a filha com força, tão forte que parecia querer fundir seus corpos em um só. Ela cheirou os cabelos de Ana, memorizou o peso do corpo pequeno em seus braços, gravou cada detalhe, porque sabia que aquele poderia ser o último abraço. Escuta o que vou te dizer, Joana sussurrou no ouvido de Ana. Escuta bem, você é forte, mais forte do que imagina. E vai sobreviver, vai crescer. E um dia vai entender. Entender o quê? Ana soluçava, o rosto enterrado no peito da mãe. Que eu sempre te amei, Joana disse. Sempre, mais que tudo. E tudo que fiz, tudo, foi por amor. Ana não entendia. Como vender alguém podia ser amor? Como abandonar podia ser proteção? Nada fazia sentido, mas não havia mais tempo. A porta da senzala se abriu. Uma das mucamas apareceu. Joana, o homem está esperando. Dona Mariana mandou você levar a menina agora.
Joana terminou de arrumar as poucas coisas de Ana em um pequeno embrulho de pano. Ela pegou a boneca de retalhos e colocou nas mãos da filha. Leva ela com você. Ela vai te lembrar de mim. Ana apertou a boneca contra o peito. Era a única coisa que tinha da mãe agora. A única lembrança física de que um dia foram felizes juntas. De que um dia se amaram. Elas saíram da senzala juntas. O sol estava forte lá fora, mas tudo parecia escuro para Ana. O caminho até o terreiro parecia interminável. Cada passo era pesado. Cada passo a levava para longe de tudo que conhecia. As outras pessoas escravizadas da fazenda estavam observando. Algumas mulheres choravam. Algumas desviavam o olhar, incapazes de assistir. Outras balançavam a cabeça em desaprovação. Como uma mãe podia fazer aquilo? Como podia vender a própria filha? Mas nenhuma delas sabia. Nenhuma delas entenderia. E Joana não podia explicar. Não ali, não agora, talvez nunca. O senhor Rodrigo estava ao lado de sua carruagem, impaciente. Já era hora, ele resmungou. Tenho outros compromissos hoje. Dona Mariana estava na varanda, observando. Seu rosto continuava inexpressivo. Para ela, aquilo era apenas negócio. Apenas mais uma transação em um dia de muitas transações. Joana entregou o embrulho com as roupas de Ana para o senhor Rodrigo. Está tudo aqui, ela disse, a voz mecânica. Ele pegou sem agradecer e jogou no banco da carruagem. Então olhou para Ana. Vamos, menina, entra. Ana não se moveu. Seus pés pareciam grudados no chão. Ela olhou para Joana uma última vez. Seus olhos imploravam. Uma última chance. Uma última oportunidade da mãe dizer que era brincadeira, que não ia deixá-la ir. Mas Joana apenas disse: vai, Ana, agora. Obedece, e foi essa frieza, essa indiferença aparente que quebrou Ana completamente. Não eram as lágrimas da mãe que a destruíam, eram as lágrimas que não vinham, era a voz firme, era a ausência de luta. Ana pensou: ela realmente não me quer. Ela está feliz em se livrar de mim, e com esse pensamento terrível, ela subiu na carruagem. Suas mãos pequenas mal conseguiam alcançar o degrau. O senhor Rodrigo a empurrou para dentro com impaciência. A porta se fechou. O cocheiro preparou os cavalos, e a carruagem começou a se mover. Foi só então que Ana encontrou sua voz novamente. Ela se virou, olhando pela janelinha da carruagem, e gritou: Mãe! Mãe, por favor, não me deixa! Mãe, a senhora prometeu! Joana continuou parada no terreiro, imóvel, assistindo a carruagem se afastar, assistindo sua filha gritar e chorar, e não fazendo nada. As outras pessoas escravizadas começaram a se dispersar. Não havia mais nada para ver. Apenas mais uma família destruída. Apenas mais uma criança vendida. Era triste, mas era comum. Era a vida deles. Mas Joana não se moveu. Ficou ali, parada, até a carruagem desaparecer completamente na estrada. Até o último som dos gritos de Ana se perder na distância. E só então, quando tinha certeza absoluta de que ninguém mais podia ver, ela desabou. Caiu de joelhos no chão e chorou. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou por ter feito aquilo, por ter vendido sua própria filha, por ter quebrado a promessa mais importante que já fizera, por ter visto o ódio nos olhos de Ana, por saber que sua filha jamais entenderia, jamais perdoaria. Mas mesmo chorando, mesmo destruída, Joana sabia uma coisa. Ela tinha feito a única coisa que podia fazer. A única escolha possível em um mundo sem boas escolhas, porque Joana sabia um segredo terrível sobre o filho do fazendeiro morto, um segredo sobre o que ele fazia com as meninas escravizadas quando elas chegavam aos 12, 13 anos. E Joana preferiu que Ana a odiasse para sempre do que permitir que aquele destino a alcançasse.
Preferiu ser a vilã na história da filha do que deixá-la ser vítima de um horror ainda maior. Era uma escolha impossível. Era uma escolha cruel. Mas era a única escolha que uma mãe escravizada tinha naquele mundo brutal. E Ana nunca saberia. Pelo menos não por muitos anos. Não até que fosse tarde demais para mudar qualquer coisa. Tarde demais para perdoar. Tarde demais para dizer eu entendo. Tarde demais para dizer eu te amo também. Dentro da carruagem, Ana chorava até não ter mais lágrimas. Seu corpo sacudia com os soluços. Ela apertava a boneca de pano contra o peito como se fosse a única coisa que a mantinha viva. O senhor Rodrigo ignorava completamente o choro. Para ele, era apenas barulho. Crianças choravam. Era normal. Eventualmente ela pararia. A viagem não era longa. A fazenda dele ficava a apenas 2 horas de distância. Mas para Ana, cada minuto parecia uma eternidade. Cada solavanco da carruagem a levava mais longe da mãe, mais longe de casa, mais longe de tudo que conhecia. Ela olhava pela janela, vendo a paisagem passar, tentava memorizar o caminho, pensava que talvez, algum dia, pudesse fugir, pudesse voltar, pudesse perguntar à mãe por que fez aquilo. Mas a paisagem era toda igual. Árvores, campos, mais árvores. Não havia referências, não havia como memorizar. Era tudo um borrão verde que não levava a lugar nenhum. Para de chorar. O senhor Rodrigo finalmente falou, irritado. Choro não muda nada. Você tem uma nova casa agora. É melhor se acostumar. Ana tentou parar, tentou obedecer, mas os soluços continuavam saindo, incontroláveis. Ela colocou a mão na boca, tentando abafar o som, tentando ser invisível. Porque já estava aprendendo. Aprendendo que chorar incomodava, que sentir incomodava, que existir incomodava, e pessoas escravizadas que incomodavam sofriam mais. Então, ela engoliu as lágrimas, engoliu a dor, engoliu o medo, e ficou quieta, tão quieta que parecia não estar mais ali. Quando a carruagem finalmente parou, Ana mal teve forças para descer. Suas pernas estavam dormentes. Seus olhos estavam inchados. Seu coração estava quebrado. Ela olhou para a nova fazenda. Era menor que a Santa Cruz. A casa grande era menos imponente. As senzalas pareciam mais velhas, mais caídas. Mas o que Ana mais notou foi o silêncio. Não havia crianças brincando. Não havia vozes conversando. Era tudo quieto, assustadoramente quieto. Venha! O senhor Rodrigo ordenou. Vou te apresentar para Dona Beatriz. Ela vai te mostrar o que fazer. Ana pegou seu embrulho de roupas e seguiu. Porque era isso que sobrava fazer. Seguir ordens. Obedecer. Sobreviver. E enquanto caminhava para dentro da casa desconhecida, para uma vida desconhecida, com pessoas desconhecidas, Ana fez uma promessa a si mesma. Ela nunca perdoaria a mãe. Nunca, não importava o que acontecesse e nem quantos anos passassem. Aquela traição, aquele abandono, seria algo que carregaria para sempre. Ana não sabia naquele momento que essa raiva, esse ódio, seria o que a manteria viva pelos próximos 15 anos. Que seria o que lhe daria força quando tudo mais falhasse. E ela também não sabia que um dia, muito tempo depois, descobriria a verdade, e que essa verdade seria tão dolorosa quanto a própria venda. Porque às vezes, as verdades mais difíceis não são aquelas que nos machucam, são aquelas que nos fazem entender que estivemos errados o tempo todo. A fazenda São Pedro era bem menor, mais pobre e infinitamente mais cruel que a Santa Cruz. Dona Beatriz, a esposa do senhor Rodrigo, era uma mulher amarga de 50 anos que descontava suas frustrações nas pessoas escravizadas. Ana foi colocada para trabalhar na cozinha. Acordava às 4 da manhã e dormia depois da meia-noite. Lavar, cozinhar, servir, limpar. Suas pequenas mãos de criança sangravam com o trabalho pesado.
Ninguém se importava. Nos primeiros meses, Ana chorava todas as noites. Apertava a boneca de pano e sussurrava para ela como se fosse a mãe. Por que você me deixou? Por que não me quis? Mas a boneca não respondia, e as lágrimas eventualmente secaram. O que não secou foi a raiva. A raiva crescia a cada dia. Crescia cada vez que Ana via outras crianças com suas mães. Crescia cada vez que se lembrava da voz fria de Joana dizendo: "Pode vender minha filha." Crescia até preencher cada espaço vazio dentro dela. A raiva se tornou sua força. Quando estava cansada demais para continuar, a raiva a empurrava. Quando queria desistir, a raiva a mantinha de pé. Vou sobreviver, ela pensava. Vou crescer e nunca mais vou precisar dela. Aos 10 anos, Ana já não parecia criança. Seus olhos tinham perdido aquele brilho curioso. Seu sorriso tinha desaparecido completamente. Ela se tornou silenciosa, eficiente, invisível. Aos 12, cresceu mais alta, mais forte. Dona Beatriz a colocou para trabalhar também na lavanderia. Ana lavava roupas no rio durante horas, suas costas doendo, suas mãos rachadas pela água fria e sabão. Foi nessa época que ela ouviu pela primeira vez notícias da fazenda Santa Cruz. Um escravizado recém-comprado pelo senhor Rodrigo vinha de lá. Ele conhecia Joana. Ana não quis perguntar, não quis saber, mas a curiosidade era mais forte que o ódio. Como ela está? Ana finalmente perguntou uma noite, fingindo desinteresse. Joana, ela continua lá. Ainda é ama de leite. Dizem que ela nunca mais foi a mesma depois que vendeu a filha. Fica quieta, distante, trabalha e pronto. Ana sentiu uma pontada estranha no peito. Não era pena. Não podia ser. Era raiva. Bom, ela disse, espero que ela sofra para sempre. O homem a olhou com tristeza. Você não sabe de nada, menina. Às vezes as coisas não são o que parecem. Mas Ana não quis ouvir mais. Virou as costas e foi dormir. Aos 15 anos, Ana era uma jovem mulher. Bonita, apesar da vida dura. E isso trouxe novos perigos. O filho do senhor Rodrigo, um rapaz de 20 anos chamado Paulo, começou a olhá-la de um jeito que fazia seu estômago embrulhar. Mas Dona Beatriz, por razões que Ana nunca entendeu, mantinha Paulo longe dela. Essa não, a velha senhora dizia ao filho, comprei ela para trabalhar, não para suas diversões. Deixa ela em paz. Ana nunca agradeceu, mas ficava aliviada. Ela via o que acontecia com outras meninas. Via os olhares, os toques, os gritos noturnos que ninguém nunca investigava e agradecia silenciosamente por ter escapado disso. Os anos continuaram passando. 16, 17, 18 anos. Ana se tornou a melhor cozinheira da fazenda. Suas mãos, que antes sangravam, agora trabalhavam com precisão. Ela não falava muito, não fazia amigos, vivia dentro da sua raiva, da sua dor. Aos 20 anos, Ana ouviu pela primeira vez boatos sobre uma possível lei de libertação. Pessoas comentavam em voz baixa sobre mudanças vindas da capital, sobre pressões internacionais, sobre o fim da escravidão. Ana não acreditou, não podia acreditar. Esperança era perigosa. Esperança machucava mais que a resignação. Então, ela guardou os boatos no fundo da mente e continuou trabalhando. Mas às vezes, à noite, quando estava sozinha, ela pensava. Pensava em como seria ser livre. Pensava se algum dia poderia escolher seu próprio caminho. E pensava na mãe. Sempre voltava à mãe. Por mais que tentasse não pensar, por mais que alimentasse o ódio, Joana estava sempre lá, nas memórias, nos sonhos, nas perguntas sem resposta. Por que ela fez aquilo? Ana se perguntava pela milésima vez. Eu era uma criança obediente, trabalhava bem, nunca dei problemas. O que havia de tão errado em mim que ela quis se livrar? A boneca de pano
Ainda estava com ela, escondida embaixo da esteira onde dormia. Velha, rasgada, mas ainda ali. Ana não conseguia se desfazer dela, por mais que quisesse. Era a última conexão física com Joana, e mesmo odiando, ela não conseguia cortá-la completamente. O que Ana não sabia é que Joana nunca parou de pensar nela, não por um único dia, não por uma única hora. Joana continuava na fazenda Santa Cruz, mas era uma sombra do que fora. Ela trabalhava mecanicamente, cuidava das crianças brancas sem nenhum carinho, amamentava os bebês como quem cumpre uma tarefa. À noite, Joana escrevia cartas. Cartas que nunca enviaria porque não sabia ler nem escrever. Então ela ditava para uma escravizada mais velha que sabia algumas letras e guardava essas cartas em um pequeno baú debaixo de sua esteira. Minha Ana, as cartas começavam sempre assim. Hoje faz 3 anos que te vendi. Hoje faz 5 anos. Hoje faz 10 anos. Joana contava em cada carta o que tinha feito naquele dia. Contava como o coração doía. Como cada criança que via a lembrava de Ana. Como gostaria de poder explicar. Como esperava que um dia, talvez, Ana entendesse. Mas as cartas ficavam guardadas. Porque Joana não sabia onde Ana estava exatamente. Não tinha como enviar. E mesmo se tivesse, não tinha coragem. Porque sabia que Ana a odiava, e talvez fosse melhor assim, melhor ser odiada e saber que a filha estava viva do que ser amada e saber que a filha estava destruída. Em 1865, Ana tinha 23 anos. 15 anos tinham se passado desde aquele dia terrível no terreiro da fazenda Santa Cruz. 15 anos de ódio, de trabalho árduo, e de perguntas sem resposta. A lei do ventre livre finalmente tinha sido aprovada. Crianças nascidas de mães escravizadas agora eram livres. Ana via isso com amargura. Onde estava essa lei quando eu tinha 8 anos? Ela pensava. Onde estava quando minha própria mãe me vendeu? Foi nesse ano que um viajante chegou à fazenda São Pedro. Ele vinha do Rio de Janeiro e trazia notícias de várias fazendas da região. E entre essas notícias, uma que fez o coração de Ana parar: a Joana da fazenda Santa Cruz está morrendo, o homem disse casualmente durante o jantar. Doença nos pulmões. Dizem que não passa de mais alguns dias. Ana estava servindo a mesa quando ouviu. Sua mão tremeu. O prato quase caiu. Ela se recompôs rapidamente, mas por dentro algo se rompeu. Joana estava morrendo. A mulher que a abandonara, aquela que um dia jurou odiar para sempre, agora estava morrendo. E Ana não sabia o que sentir. Deveria sentir alívio, alegria, justiça finalmente sendo feita, mas não era isso que sentia. Era algo diferente, algo que não conseguia nomear. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ficou olhando para a boneca de pano e, pela primeira vez em 15 anos, permitiu-se chorar. Não chorou pelo ódio. Chorou pela menina de 8 anos que só queria que a mãe a amasse. Chorou pelas perguntas que talvez nunca teriam resposta. Na manhã seguinte, Ana fez algo que nunca tinha feito. Ela pediu permissão para sair da fazenda. Minha mãe está morrendo. Ela disse a Dona Beatriz, preciso vê-la uma última vez. Dona Beatriz hesitou. Escravizados não podiam simplesmente sair. Era contra as regras. Mas havia algo no olhar de Ana, era tão desesperado, tão humano, que até aquela mulher dura sentiu algo. Você tem um dia, Dona Beatriz disse finalmente. Um dia. Se não voltar até amanhã ao amanhecer, mando os capitães do mato atrás de você. Entendeu? Ana concordou. Ela nem sabia por que estava fazendo aquilo. Por que queria ver Joana, a mulher que a traíra, que a vendera como se fosse nada. Mas precisava ir. Precisava olhar nos olhos dela uma última vez. Perguntar por quê. E precisava que Joana visse o que ela se tornara. A mulher forte que sobrevivera apesar de tudo. Apesar dela. A caminhada até a fazenda Santa Cruz levou 3 horas. Ana não tinha estado ali há 15 anos.
Tudo parecia menor agora, menos assustador. A casa grande, que parecia enorme quando era criança, agora era apenas mais uma casa. Ela chegou ao anoitecer. As pessoas a olhavam com curiosidade. Alguns a reconheceram. Ana, é você. Uma mulher idosa se aproximou. Você cresceu tanto. Veio ver Joana. Ana apenas assentiu. Não confiava na própria voz. Ela está na senzala. Vou te levar. A mulher tocou o braço de Ana gentilmente. Ela vai ficar feliz em te ver. Ela nunca parou de falar em você, sabe? Ana não respondeu. Porque como processar essa informação? Como aceitar que a mulher que a vendeu nunca parou de pensar nela? Elas chegaram à senzala. A mesma senzala onde Ana passara os primeiros 8 anos de vida. A porta estava aberta e lá dentro, em uma esteira no chão, estava Joana. Ana quase não a reconheceu. Joana tinha apenas 43 anos, mas parecia ter 70. Seu corpo estava consumido pela doença. Seus olhos fundos, sua pele acinzentada. Mas quando Joana viu Ana na porta, seus olhos se iluminaram. E pela primeira vez em 15 anos, Ana viu a mãe que conhecera, que a amava e contava histórias. Ana, Ana, Joana sussurrou, a voz fraca. Você veio. Ana entrou devagar. Não sabia o que dizer ou sentir. Ela tinha imaginado esse momento milhares de vezes. Tinha planejado o que diria, como gritaria, como acusaria. Mas agora, vendo Joana tão frágil, tão perto da morte, todas as palavras preparadas desapareceram. Por quê? Ana finalmente perguntou, a voz quebrando. Por que você fez aquilo comigo? Joana fechou os olhos. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Senta, ela disse. Senta aqui perto de mim, porque preciso te contar um segredo terrível, e depois de ouvir, você vai entender. Ou vai me odiar ainda mais, mas pelo menos vai saber a verdade. Ana sentou. Seu coração batia forte. 15 anos de raiva, 15 anos de dor, tudo estava prestes a fazer sentido. Ou a piorar ainda mais. Joana respirou fundo, cada respiração parecendo dolorosa. Ela segurou a mão de Ana com uma força surpreendente para alguém tão doente. Preciso que você me ouça até o fim, sem me interromper, porque não tenho muito tempo. Ana assentiu, seu coração disparado. Você se lembra do senhor Antônio Carlos, o dono da fazenda? Joana começou, a voz fraca mas firme. Você era criança, não via, não entendia. Mas ele tinha um costume terrível. Ana franziu a testa, confusa. Ele abusava das amas de leite, de mim, há anos. Desde que cheguei naquela fazenda, Joana fechou os olhos, a dor da memória atravessando seu rosto. Eu aguentava, porque pelo menos você estava comigo. Pelo menos podíamos ficar juntas. Ana sentiu seu estômago revirar. Mãe, espera, deixa eu terminar. Joana apertou sua mão mais forte. Quando ele morreu, achei que o pesadelo tinha acabado. Mas então percebi algo pior. O filho dele, o jovem Antônio, ele tinha 17 anos. E estava de olho em você. O sangue de Ana congelou. Ele me procurou uma noite, perguntou quando você ia ficar mocinha, disse que estava esperando você crescer um pouco mais. Você tinha 8 anos, Ana, 8 anos, e ele já estava planejando. As lágrimas começaram a cair do rosto de Joana. Eu entrei em pânico, sabia o que ele faria, sabia que quando você chegasse aos 12, 13 anos, não haveria como te proteger. Ele era o filho do dono. Ele podia fazer o que quisesse. Ana estava em choque, incapaz de processar. Então, quando Dona Mariana anunciou que venderia escravos, eu vi uma chance, terrível, mas uma chance. O senhor Rodrigo da fazenda vizinha estava procurando crianças. Eu pesquisei sobre ele. Perguntei. Descobri que a esposa dele, Dona Beatriz, era rígida, mas não permitia abusos. Ela controlava tudo. Joana começou a tossir, sangue manchando seus lábios. Ana segurou sua mãe, ajudando-a a se recompor.
Eu tinha duas escolhas. Joana continuou. Cada palavra, um esforço. Te manter comigo e te ver ser abusada pelo filho do fazendeiro quando ficasse adolescente. Ou te vender para uma fazenda onde você trabalharia duro, muito duro, mas estaria segura, fisicamente segura. Por que você não me contou? Ana chorou. Por que não explicou? Porque você era uma criança. Se eu te contasse, você teria medo. Poderia ter falado algo. E o jovem Antônio descobriria que eu sabia. Ele poderia ter te levado antes, ou pior. Joana segurou o rosto de Ana. E eu precisava que você me odiasse. O quê? Eu precisava que você me odiasse. Porque ódio te faria forte. Ódio te manteria viva. Se você achasse que eu te amava, mas ainda assim te vendi, você poderia ter desistido, se afogado na tristeza. Mas se achasse que eu não te queria, que me livrei de você, você lutaria. Provaria que eu estava errada. Sobreviveria por pura teimosia. Ana estava soluçando agora, todo o seu corpo tremendo. Eu sacrifiquei seu amor por mim para salvar sua inocência. Preferi que você me odiasse viva do que me amasse destruída. Joana tocou o rosto de Ana e funcionou. Você sobreviveu. Você cresceu forte. Você está aqui. Mas eu te odiei. Ana chorou. Por 15 anos eu te odiei. Eu sei. E eu merecia. Porque uma mãe deveria poder proteger sua filha sem ter que destruí-la no processo. Mas naquele mundo, naquela situação, não havia escolha boa, só havia a menos pior. Joana puxou Ana para mais perto. Me perdoa? Não precisa ser agora, talvez nunca consiga, mas pelo menos agora você sabe. Você sabe que tudo que fiz foi por amor desesperado, impossível, mas amor. Ana abraçou a mãe com força. Todas as perguntas finalmente tinham resposta. Todo o ódio de repente fazia sentido. E no lugar dele veio uma dor diferente. A dor de entender o sacrifício impossível que uma mãe escravizada teve que fazer. Eu te perdoo. Ana sussurrou. Eu te perdoo, mãe. E eu sinto muito por te odiar, por não entender. Joana sorriu. Paz finalmente chegando ao seu rosto cansado. Não sinta. Você era uma criança. Você não tinha como saber. Mas agora sabe. Isso é o que importa. Elas ficaram abraçadas, mãe e filha, reunidas pela primeira vez em 15 anos. Não havia tempo suficiente para recuperar tudo que perderam. Mas havia tempo para isso. Para perdão, para compreensão, para amor. Ana ficou ao lado de Joana durante toda a noite. Elas conversaram em voz baixa, recuperando pedaços de 15 anos perdidos. Joana contou histórias da infância de Ana que ela já tinha esquecido. Ana contou sobre sua vida na fazenda São Pedro, sobre como sobreviveu. Você se tornou exatamente o que eu esperava. Joana disse, orgulho na voz fraca, forte, resiliente, uma sobrevivente. Quando o amanhecer chegou, Joana estava mais fraca. Ela pediu que trouxessem um pequeno baú de debaixo de sua esteira. Isso é para você, ela disse. Dentro estavam dezenas de cartas, todas endereçadas a Ana, todas escritas ao longo de 15 anos. Eu ditava para quem sabia escrever. Guardava cada uma, esperando que um dia pudesse te dar. Ana segurou as cartas contra o peito. Eram a prova física do amor de Joana. A prova de que nunca foi esquecida, nunca foi abandonada. Leia elas quando eu partir, Joana sussurrou. E lembre que cada dia sem você foi um inferno, mas um inferno que escolhi para que você pudesse ter uma chance. Joana morreu ao meio-dia, nos braços de Ana. Suas últimas palavras foram, minha menina, minha Ana, te amo, sempre amei. Ana chorou todas as lágrimas que havia guardado por 15 anos. Chorou pela mãe que perdeu 2 vezes. Chorou pela menina de 8 anos que não entendeu e pelo tempo que nunca poderiam recuperar.
Ela enterrou Joana em um pequeno cemitério da fazenda. Colocou a boneca de pano junto ao corpo. Agora você pode ficar com ela, Ana sussurrou. E agora vocês ficam juntas para sempre. Ana voltou para a fazenda São Pedro. Ela carregava as cartas de Joana e levaria para o resto da vida. Nas noites seguintes, leu cada uma, cada palavra, cada declaração de amor, cada explicação que nunca pôde dar pessoalmente. E Ana entendeu. Entendeu que a escravidão não destruía apenas corpos, destruía escolhas, transformava o amor em sacrifício impossível, forçava mães a se tornarem vilãs para salvar suas filhas. Joana nunca teve a opção de ser uma boa mãe no sentido tradicional. Sua única opção foi escolher qual horror seria menor. E ela escolheu carregar o ódio da filha para que a filha não carregasse uma violação. Essa era a crueldade suprema da escravidão. Não apenas tirava a liberdade, tirava a possibilidade de amor sem dor, de maternidade sem sacrifício brutal, de família sem destruição. Anos depois, quando a abolição finalmente chegou em 1888, Ana tinha 46 anos. Ela era livre. Mas Joana nunca viu esse dia, nunca viu a filha livre, nunca soube se o sacrifício valeu a pena. Mas Ana sabia e carregava a memória da mãe com honra, porque Joana fez o que nenhuma mãe deveria precisar fazer. Destruiu o amor da filha para salvar sua alma. E isso, Ana finalmente entendeu, era a forma mais pura e dolorosa de amor que existia. Esta foi a história de Joana e Ana, uma história de amor, sacrifício e escolhas impossíveis. Uma história que aconteceu milhares de vezes durante a escravidão no Brasil. Mães que tiveram que se tornar vilãs, filhas que carregaram ódio injusto e verdades que chegaram tarde demais. Se você se emocionou com essa história, se inscreva no canal Correntes e Heranças, curta, comente e compartilhe, e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de histórias emocionantes sobre a escravidão no Brasil. E me conte nos comentários, você conseguiria perdoar uma escolha tão impossível? Até a próxima história!